call is now being recorded. Meu Deus. Tá. Boa tarde para quem está assistindo agora, boa tarde para quem está assistindo a gravação. Essa é a segunda aula de resolução de exercícios de circuitos elétricos 1. A proposta vai ser resolver 6 exercícios. E se der tempo, eu deixei mais 3 separados. Mas provavelmente não dê tempo, mas qualquer coisa a gente deixa disponibilizado, o PDF não muda, e aí vocês tentam resolver, e se tiver algum problema, vocês entram em contato com a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, resumindo um pouco o que vai ser abordado nos exercícios, vai ser basicamente funções de excitação, com ênfase em degrau de Heaviside, fasores, relações fasoriais, e um pouco do conteúdo anterior, de algumas semanas atrás, são relações constitutivas e convenção dos bipolos. Tá? Então, começar o primeiro exercício. Exercício 1. É dado esse gráfico de uma função V, uma tensão, e o exercício pede qual das seguintes expressões corresponde à forma de onda do sinal representado na figura. Então, aqui no caso, vocês já veem pelas alternativas que vai ter que essa função vai ter que ser escrita analiticamente usando o degrau de Heaviside. Então, antes de resolver, acho que vale a pena, talvez, comentar um pouco sobre algo que é citado na lista 1 de exercícios. Deixa eu... Tá, então, é algo que na lista 2 de exercícios é chamado de função janela. E é alguma coisa assim, você considera 2 instantes de tempo, T1 e T2, e aí você pega uma função f de t, que é dada pelo degrau h, né, de t menos t1 menos h de t menos t2. Certo? Então, no caso, t é a variável, t1 e t2 são instantes fixos, e essa função aqui, ela é chamada de função janela na lista, e tem esse nome por causa do que ela faz, né? Qual o objetivo de usar ela. No caso, se a gente for desenhar esse gráfico, vai ser alguma coisa assim. Aqui você tem um instante t1, aqui um instante t2, e antes de t1 essa função vale 0, depois de t2 a função vale 0. Mas entre t1 e t2, ela vale 1. Então, por isso que chama função janela, porque você consegue pegar um intervalo da reta e amostrar. E no caso ela tem utilidade, nós podemos multiplicar essa função janela por uma exponencial, por uma reta, e restringir essa função num dado intervalo, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Aqui, para entender como que funciona essa função aqui, é só lembrar que a função degrau de Heaviside, ela vale 0, enquanto o argumento dela for menor do que 0, ou seja, enquanto, por exemplo, essa função aqui, h de t, ela vai valer 0 se t for menor do que 0, e ela vale 1 se t for maior do que 0. No caso, é definido também para ela valer 1 para t maior ou igual a 0. Então, se vocês olharem para essa função f aqui, vocês vão ver que antes de t1 ela vale 0, depois de t1 ela vai passar a valer 1, mas quando o t ficar maior do que o t2, essa daqui vai cancelar essa daqui, tá certo? Acho que tem alguma dúvida em relação a isso? Tá, tudo bem. Isso daqui não faz parte do exercício, é só algo que é interessante para resolver. Então, vamos lá. Exercício 1 ainda. Então, aqui eu acho que é interessante a gente quebrar essa função em 2 partes, tá certo? Acho que nós podemos quebrar ela numa primeira parte, que vai de 0 até um nível constante igual a 1, certo? E uma segunda parte, que vai ser de 1 até 2, de uma reta que vai começar aqui para V valendo 1 e vai até 0.
nesse intervalo 1, 2. Certo? Então, acho que assim pode facilitar um pouco e para a gente conseguir usar a função janela. Então, no caso, a função v, de fato, ela vai ser a soma dessas duas componentes, certo? E eu acho que é interessante a gente fazer separadamente. Então, como que a gente faz essa primeira? Geralmente a gente faz uma reta assim, né? Não tem muito sentido no caso de função, mas é usual a gente fazer essas retas verticais. Então, como que a gente expressa essa primeira componente aqui, que é um degrau? Bom, é um degrau de Heaviside numa janela que vai de t igual a 0 até t igual a 1. Então, a gente usa simplesmente a função janela. Então, essa primeira parte aqui eu vou estar chamando de v1 de t, e ela vai ser dada por h de t menos h de t menos 1. Tudo bem? Então, antes de 0, ela vale 0, entre 0 e 1, ela vale 1, e depois de 1, esses dois degraus vão se cancelar e ela vai valer 0. Tudo bem? Agora aqui, para a segunda função, essa daqui, como que fica? Então, nesse caso, não vai ser um nível constante entre 1 e 2, mas vai ser uma reta. Aí alguém... Bom, essa reta, no caso, eu já tinha feito antes, ela é a reta 2 menos t, tá bom? Essa reta aqui, é 2 menos t. Porque você vê que quando o t vale 1, o v aqui vai valer 1, quando o t vale 2, vai zerar, tudo bem? Mas, não sei, se isso não, às vezes não está muito claro, você pode tentar escrever a equação dessa reta, talvez ajude. Eu vou escrever aqui do lado. Então, no caso, não é x e y, mas é t e v. Então, pode escrever 0 menos... Tá dando para enxergar essa parte? Então, mas dá para ver sim. Dá para ver? Obrigado. Então, 0 menos v. No caso, essa função vai valer 0 quando o t vale 2. Então, 0 menos v sobre 2 menos t vai ser igual à inclinação da reta. No caso, a inclinação ela vai cair de uma unidade a cada uma unidade de tempo, tá certo? Então, a altura dela é 1 e a base dela é 1, então essa inclinação, no caso, é 1 negativo, é menos 1, porque está decrescendo. Então, se você ajustar isso daqui, vai dar aqui V igual a 2 menos T, certo? Essa é a equação dessa reta. No caso, essa reta ela não se prolonga, né? Quando a gente vai somar, ela não se prolonga, ela só vale nesse intervalo 1, 2. Então, aqui no caso, o que nós vamos fazer vai ser 2 menos T, mais restrita no intervalo que vai de 1 até 2. Então, de novo, aqui usando a função da janela, né? Então, aí agora é só somar, basicamente. Então, a partir dessas duas, a gente soma. Então, v de t vai ser a soma dessas duas parcelas que eu escrevi. Opa, é um sinal de mais. v2 de t. Isso aqui vai ser igual a h de t menos h de t menos 1 mais 2 menos t vezes h t menos 1 menos h de t menos 2. Tudo bem? Aí, bom, rearranjando, vou agrupar os termos que multiplicam os mesmos degraus, mesmo valor de degrau. Então, primeiro h de t mais 2 menos t menos 1 vezes h de t menos 1. Tudo bem? Eu juntei esse daqui com um que está multiplicando aqui, certo? A menos, não sei se cabe, menos 2 menos t, h de t menos 2. Não coube ali na tela. No meu papel coube, mas aqui não. Tá meio bagunçado, tá? Eu peço desculpas, mas ainda tô acostumando com esse negócio. Menos 2 menos t vezes h de t menos 2.
Se tiver alguma coisa que não está clara, podem falar. Tá, agora eu vou continuar isso daqui, simplificando. Então vai ser H de T, tudo bem? E aqui dentro desse colchetes, o que vai ser? Vai ser 1 menos T, mais 1 menos T, H de T menos 1, menos 2 menos T, H de T menos 2. E não coube de novo. Menos H. Espera aí. 2 menos T. Ficou bem feio, tá? Mas dá para entender o que está escrito aí? Dá sim, Ivan. Acho que é só começar a escrever mais para a esquerda da... Então, porque eu acho que eu coloquei o sensor meio de um lado errado aqui do papel. Tá. Mas aqui no caso, a resposta já está aqui do lado, tá certo? Vai ser alternativa B. Só um comentário, né? Melhor colocar um sinal de mais, né? Antes do... Abre parênteses 2 menos T. Só para... O sinal de menos, na verdade. Menos 2 menos T. É isso. Tá bom? Então aqui não cabe, eu queria simplificar mais, mas já dá para ver que a resposta é a B, tá certo? Porque é H menos T menos T menos 1 vezes H de T menos 1 mais T menos 2, H de T menos 2. Dá para ver por que é isso? Posso reescrever? Eu não estou conseguindo, no meu papel tá... não vou conseguir reescrever essa parte. Alguém ficou com alguma dúvida desse final? Eu posso abrir novo papel, é porque na hora que eu ajustei aqui o tamanho não bateu. Tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? É que aqui eu só não troquei o sinal de mais, porque aqui na alternativa eu deixei mais, tá certo? Na minha resolução, mas aqui na resposta é menos. Tá? Então aqui é mais 1 menos T, aqui é menos T menos 1. É simplesmente sinal. Tá certo? Eu não fiz a distributiva dos sinais, basicamente. Você acha que precisa reescrever essa parte, Daniel? Acho que é melhor, né? Não. Eu acho que dá para entender, mas se você quiser só reescrever esse finalzinho em outro canto só para ficar mais legível. Vou escrever outro aqui. Então, tá. Desculpa, tá, gente? É que da próxima folha que eu abrir eu vou posicionar melhor aqui. Tá, então, continuando, tá? Vai dar que o V de T vai ser igual a H de T mais 1 menos T vezes H de T menos 1 menos 2 menos T H de T menos 2. Tudo bem? Eu só copiei o que estava na última folha. E aqui no caso, T menos 1, onde? Na alternativa eu acho que é T menos 1, mas eu vou... Então, vai ser H de T menos T menos 1, H de T, mais T menos 2, H de T menos 2. Pronto, agora no caso essa é a resposta que está no exercício. Tá? Eu simplesmente, aqui é mais 1 menos T, eu passei o sinal de menos para fora e ficou T menos 1. Aqui era menos 2 menos T, passei o sinal de menos para fora, virou mais T menos 2. Tá? Só simplesmente rearranjei. Aí, no caso, essa é qual a alternativa? É a alternativa B. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Algum problema no que eu escrevi? Ficou um pouco confuso a parte final, mas... Tá tudo certo? Acho que essa é, assim, um comentário meio
não sei se básico é a palavra, né, mas explicando assim, né, a função de Heaviside, o H de t, né, a ideia dessa função é que ela vale 0 para todo, sempre que o argumento dessa função é menor do que 0, e 1 caso o argumento seja maior do que 0, certo? Então, por isso que, por exemplo, quando você tem h de t menos 1, isso se anula em t igual a 1, certo? Por isso que é 0 até t igual a 1, a partir de t igual a 1 passa a valer 1, certo? Isso aí. Tem alguma dúvida no chat? Ah, tá. Tudo bem. Certo. Então, agora, a segunda questão. O segundo exercício, ele envolve também degrau de Heaviside, mas, além disso, ele vai envolver a relação constitutiva do indutor e também vai ter que prestar atenção com a convenção utilizada. Tudo bem? Então, eu vou ler aqui, exercício 2. O indutor ideal da figura 1A é excitado pela corrente cujo gráfico está mostrado na figura 1B. E pede: a expressão da tensão desse indutor para t maior ou igual a 0 e aqui as alternativas. Então, no caso, esse aqui é um indutor, esse daqui é o gráfico que mostra como varia a corrente nesse indutor ao longo do tempo, e o que o exercício pede é para determinar a expressão da tensão nesse indutor. Tudo bem? Então, aqui no caso, o que eu posso fazer? Eu vou primeiro chamar a atenção para a convenção que está sendo utilizada aqui, para esse bipolo, tá certo? Que convenção que é essa daqui? Está usando para as setas de tensão e corrente. Isso, convenção do gerador. Então, aqui no caso, a gente vai ter que usar... Meu Deus, ficou torto. A gente vai ter que usar a relação constitutiva, mas, no caso, se atentando para o fato de não ser a convenção do receptor, mas do gerador. Então, como que a gente expressa a tensão do indutor em função da corrente, considerando a convenção do gerador? Bom, vai ser V de t igual a menos L vezes DI dt. O menos vem justamente do fato de a gente estar usando a convenção do gerador, tudo bem? E aqui no caso, bom, vou reproduzir o desenho aqui. Esse daqui é a seta de tensão e a corrente subindo. E o exercício dá o valor desse indutor, a indutância dele, vale 2 Henry. Tudo bem? E aí, vamos determinar a expressão da tensão. Eu acho que é interessante aqui para fazer isso, talvez dividir o gráfico em 4 partes e ver o que acontece em cada uma delas, tá bom? Então, vocês podem ver que interessa a tensão a partir de 0, de t igual a 0. A gente pode ver que de 0 a 2 segundos, essa corrente vai ser constante e vai valer 2 amperes. De 2 segundos até 4 segundos, ela vai decrescer, de 4 segundos a 6, ela vai crescer, e de 6 em diante, ela fica constante de novo em 2. Então, eu vou fazer uma análise aqui, dividindo cada um desses subintervalos, que eu acho que vai facilitar. Então, vamos aqui para o primeiro caso, quando o 0 é menor do que t, menor do que 2. Tudo bem? Então, eu estou colocando só menor, desigualdade estrita, e no caso, por um fato que depois talvez eu vá comentar, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui no caso, de 0 até 2, o que acontece? Bom, a corrente, ela vale 2, tá? E ela é constante. Tudo bem? Vale 2 é constante, essa derivada da corrente é nula. Se você substituir aqui na fórmula da tensão, você vai ver que essa tensão vai resultar nula nesse intervalo que vai de 0 a 2. Tudo bem? Então, daqui a gente conclui que V de t igual a 0, certo? No intervalo que vai de 0 a 2. Agora a gente vai para o próximo intervalo, que é quando o t está compreendido entre 2 e 4. Certo? O que acontece? Aqui, vamos olhar para a derivada. De fato, a corrente não está constante, certo? Ela está variando. No caso, ela é uma reta. E qual que é a derivada da corrente aqui?
Bom, aqui no meio é 3, tá certo? Aqui no meio vale 3, e você vê que ela está diminuindo 2 amperes a cada segundo. Ela diminui 2 amperes a cada segundo. Tudo bem? Daqui para cá passou 1 segundo, e ela diminuiu de 2 amperes. Ou seja, e aqui no caso, como é uma reta, a gente vai concluir que a derivada dela, a inclinação dessa reta, no caso, vale menos 2 amperes por segundo. Certo? Então, essa derivada vale menos 2. No caso, é amperes por segundo. E daqui a gente vai substituir isso de novo aqui na fórmula na relação constitutiva. E o que a gente vai concluir? Vai concluir que V de t vai ser igual a menos L, L vale 2, vezes d dt. Que também vale menos 2. Ou seja, isso aqui vale mais 4 volts, certo? Nesse intervalo, de 2 até 4 segundos. Agora a gente vai para o terceiro trecho. O terceiro trecho ele vai de 4 segundos até 6. Então, para t entre 4 e 6, o que nós temos? Bom, novamente, a corrente ela tem uma forma de uma reta, só que aqui ela não está decrescendo, ela está crescendo numa taxa de mais 2 amperes a cada segundo. Certo? Novamente, aqui no caso, após 1 segundo ela vai ter crescido 2 amperes, depois de mais 1 segundo vai ter crescido mais 2 amperes. Certo? Então a taxa de variação, a derivada, no caso vai ser mais 2 amperes por segundo. Tudo bem? Mais 2 amperes por segundo. E novamente, substituindo aqui na forma, na relação constitutiva, o que vai sair? Vai sair que V de t é igual a menos a indutância, 2, vezes a derivada 2. Isso aqui vai resultar menos 4 volts nesse intervalo, que vai de 4 a 6. Bom, por fim, para t maior do que 6, o que acontece? De novo, a corrente vale 2, é constante, ou seja, a derivada dela vai ser nula a partir desse instante, e, portanto, a tensão vai valer 0, a partir de t igual a 6 segundos. Então aqui nós já temos todos os ingredientes para formar o gráfico que a gente tem interesse, certo? E, bom, o que eu tinha comentado antes, por que eu não coloquei de 0, eu coloquei a desigualdade aqui, nesses lugares eu coloquei desigualdade estrita, porque, bom, se eu colocasse t 0 menor ou igual a t menor ou igual a 2, a tensão é 0, mas para t maior ou igual a 2, maior ou igual a 4, a tensão vale 4. No caso, tem uma descontinuidade, certo? Ela não vai assumir 2 valores iguais no instante t igual a 2, por exemplo. Então, só por isso que eu coloquei essa desigualdade desse jeito, mas não vai atrapalhar o raciocínio, tá certo? E agora aqui no caso, eu acho que o próximo passo que é mais interessante é desenhar o gráfico e a partir daí a gente obter a equação, usando a função degrau de Heaviside. Bem, então vou tentar fazer aqui no canto, deixa eu ver se vai aparecer ali. Tá. Ok. Então, os tempos que interessam é t igual a 2, t igual a 4 e t igual a 6. Tudo bem? Quanto que vale para t entre 0 e 2? Vale 0. Tá? Escrever em cima vale 0. Isso. Então, de 0 a 2, essa tensão o indutor vale 0. Ok? E de 2 a 4? De 2 a 4 está aqui. Vale quanto? Vale mais 4 volts. De 2 a 4 vale mais. Tudo bem? Acho que a gente escreveu menos 2. Vale mais 4 volts. Tá claro isso? Então, aqui no caso, de 2 até 4, vale 4 volts. Tudo bem? E de 4 até 6, vale quanto? Vale menos 4 volts. Tá ok? Então, a partir de 4 e indo até 6, essa tensão vai valer menos 4 volts. Tem que evitar escrever nos cantos do papel, que ele não está pegando muito bem. Mas está claro esse gráfico? Alguém está com alguma dúvida?
simplesmente eu traduzi o que a gente já tinha obtido aqui em cima na forma do gráfico. De 0 a 2 vale 0, de 2 a 4 vale 4, de 4 a 6 vale menos 4, e de 6 em diante vale 0. E agora, a partir desse gráfico, a gente expressa analiticamente essa função, essa tensão V de t. Então, no caso, as alternativas estão até facilitando, porque nem está agrupando os termos semelhantes, está simplesmente expressando direto. Então, aqui no caso, a partir do gráfico, tá certo? A gente vai concluir que primeiro a gente tem um pulso, né? A gente tem um nível constante em 4, que vai de 2 até 4. Então, a gente vai multiplicar. E tá. Então, h de t menos 2 menos h de t menos 4. Tudo bem? Esse corresponde a esse primeiro pulso aqui. E depois vai ser menos 4 multiplicado pelo h de t menos 4 menos o h de t menos 6. Tudo bem? E essa resposta já tem lá, se não me engano, já está aqui. No caso, é a alternativa A. Certo? Então, é 4 vezes h de t menos 2 menos h de t menos 4, menos 4 vezes h de t menos 4 menos h de t menos 6. No caso aqui, de novo, está usando o que eu já fiz no primeiro exercício, por isso que eu achei interessante comentar aquela parte de como você faz um quadrado, um retângulo, basicamente. Você faz aquela janela. Tem alguma dúvida quanto a esse exercício? Eu não consegui ver o chat, se tiver algum problema. Tudo certo? Tá bom. Deixa eu salvar isso daqui. Eu não estou salvando. Estou esquecendo de salvar. Tá. Então, agora a gente vai para o terceiro exercício. Okay. De novo, eu peço desculpas aí. Está ficando um pouco bagunçado o papel, mas, de fato, é a posição que eu estou colocando no sensor aqui. Não está sendo muito feliz. Tá, então agora o exercício 3. Nesse exercício 3 aqui, o tópico que é abordado é relações fasoriais, tá certo? E nos bipolos, e vou ler o enunciado. Então, o circuito da figura 1 opera em regime permanente senoidal. Isso é importante. O circuito opera em regime permanente senoidal. A tensão V de C do capacitor, essa tensão aqui, tá certo? Apontando aqui para cima, essa tensão é dada por. Então, o exercício está informando que o circuito atingiu o regime permanente senoidal e pede qual que é a tensão do capacitor. Aqui, no caso, a gente vai ter que usar as relações fasoriais tanto no resistor, a lei de Ohm fasorial, né, quanto a relação fasorial no capacitor. E aqui tem um ponto que é um pouco importante chamar a atenção, porque uma das coisas que, para resolver esse exercício, uma das coisas que a gente vai ter que se basear mais é no fato de que, deixa eu desenhar aqui em cima, é no fato de que a corrente em cima desse resistor, se eu fizer essa corrente aqui, certo? Da esquerda para a direita, essa corrente ela é igual à corrente aqui no capacitor, de cima para baixo, certo? A corrente que atravessa o resistor, ela é igual à corrente que atravessa o capacitor, nesse sentido que eu indiquei, né? E isso é importante. Vocês não viram isso ainda, no caso, precisaria de leis de Kirchhoff para justificar isso daqui com mais formalmente. Só que no caso, eu acho que, para a maioria das pessoas, eu acho que isso aqui vai acabar sendo um pouco intuitivo, tá certo? O fato dessas duas correntes serem iguais, mas se alguém ficou um pouco incomodado, isso daqui vai ser mais detalhado quando vocês forem ter a aula de leis de Kirchhoff. No caso, o que justifica esse fato é a primeira lei de Kirchhoff, ou a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Mas eu posso tentar, talvez, explicar um pouco brevemente por que isso é válido. Eu não vou provar isso aqui, mas vou tentar convencer, pelo menos. Então, aqui no caso, o que eu acho que é interessante é que vocês viram lá nas primeiras aulas de circuitos,
vocês viram, os professores falaram que para a gente aplicar a teoria de circuitos, nós temos que considerar algumas hipóteses, nós temos que impor algumas condições que, sendo elas satisfeitas, nós vamos poder aplicar a teoria de circuitos. E uma das condições que era feita é que não ocorre acúmulo de carga nos componentes, nos elementos, não ocorre acúmulo de carga em cada elemento. Então, nesse resistor aqui, você não vai acumular carga nele. Nesse capacitor também não. Nas placas, individualmente, sim. Em uma das placas vai ter acúmulo de carga positiva e na outra placa vai ter acúmulo de carga negativa. Mas, no caso, a gente vai estar olhando para o capacitor de fora. Então, o capacitor está dentro de uma caixa, a gente está olhando isso por fora, e no componente capacitor como um todo, não ocorre acúmulo de carga. Então, essa é uma das hipóteses que a gente tem que considerar. E se a gente fala isso, que não ocorre acúmulo de carga, aí eu acho que fica mais fácil entender que essas duas correntes são iguais, tá certo? Se a gente olhar aqui para esse ponto, tá certo? Eu circulei aqui, onde a gente estaria conectando esses dois elementos, né? Posso tentar dar um zoom, tá? Estou pegando isso daqui, passando para cá, tá? No caso, bom, é um fio, assim, você poderia considerar algo do tipo, e está conectando os dois componentes, e se a corrente que está vindo para cá é diferente da corrente que está descendo para cá, o que isso significa? Significa que aqui vai estar ocorrendo um acúmulo de carga, tá certo? Se você considerar que esse ponto vai estar ocorrendo um acúmulo. Se em um certo intervalo de tempo, 1 milissegundo, está entrando mais elétrons do que está saindo, significa que essa região está ficando com mais carga positiva, tá certo? Não tem um acúmulo. O que entra está saindo no mesmo instante de tempo. Então, essa é a interpretação mais intuitiva que achei que seria interessante comentar, mas isso vai ser mais detalhado no futuro, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida também, a gente pode falar um pouco mais disso no final da aula, tudo bem? Então vamos lá, vou resolver esse exercício. Como eu disse, a gente vai usar esse fato de que a corrente no resistor é igual à corrente aqui no capacitor. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que acho que é interessante a gente lembrar é o quê? É importante a gente lembrar da relação constitutiva do capacitor, tá? A gente está querendo encontrar a tensão sobre ele. Como que é dada? A tensão sobre ele, VC, é um V maiúsculo, tá certo? A gente usa esse chapéu, a notação é essa. Ele vai ser igual a 1 sobre J vezes ômega vezes C, isso aqui multiplicado pela corrente através desse capacitor. No caso, IC, tudo bem? Mas IC, eu já comentei, vai ser igual a corrente R, nesse sentido que eu indiquei, da esquerda para a direita, e é do capacitor de cima para baixo. Então aqui no caso eu posso escrever como 1 sobre J ômega C vezes IR. O índice R aqui está querendo dizer que é do resistor. No caso, ômega é a frequência angular, tá certo? É a frequência angular. E C é a capacitância. J é a unidade imaginária. Tudo bem? Bom, o ômega e o C nós sabemos, tá certo? O C foi dado, vale 1 milifarads, e o ômega vale 10 radianos por segundo. Tá ok? Porque, se vocês olharem aqui, o exercício dá a expressão da tensão no resistor. E essa tensão, a frequência angular vale 10 radianos por segundo, tá certo? Essa frequência angular vale 10 radianos por segundo, e o exercício falou que o circuito está operando em regime permanente senoidal, está em RPS. E quando o regime permanente senoidal é atingido, todas essas tensões aqui, a tensão do resistor, do capacitor, as correntes, todas elas vão ser cossenoidais também, e todas vão ter a mesma frequência angular. Então, todos vão ter a mesma frequência angular, que aqui no caso vale 10 radianos por segundo. Tá ok? Então, a gente já sabe quanto vale o ômega, a gente já sabe quanto vale o C, vai ser só substituir depois. O que a gente quer descobrir é o IR, tá certo? Isso aqui que a gente está interessado em descobrir. E como que a gente descobre? Bom, a gente já tem a tensão no resistor. A gente só falta descobrir a corrente através dele, porque essa corrente é igual ao do capacitor. Então, para fazer isso, a gente vai aplicar a lei de Ohm na forma fasorial. Primeiro é dado que o VR de T, a função da tensão no resistor no tempo, é igual a 5 vezes cosseno de 10t mais 60 graus.
E nesse caso, para a gente obter o fasor, simplesmente o fasor vai ser um número complexo, que o módulo vai ser igual à amplitude da cossenoide, ou seja, o módulo dele é 5, e o ângulo aqui, no caso, é a defasagem do cosseno, no caso, 60 graus. Tudo bem? Então, esse é o fasor correspondente à tensão VR no tempo. E aqui no caso, essa é uma notação, tá certo? Isso daqui significa 5 vezes a exponencial de J, isso aqui multiplicado por 60 graus. Tá certo? Agora, vamos calcular quanto vale a corrente. Para isso, a gente vai usar a lei de Ohm, mas na forma fasorial. Vocês sabem, I igual a V sobre R, no caso, I chapéu, V sobre R, VR sobre R. E calculando isso daqui, quanto é VR? 5 ângulo 60 graus, dividido pelo R, quanto vale o R? 50 ohms. Tá certo? Isso aqui vai dar 1 sobre 10, ângulo 60 graus. Certo? Isso aqui, ampere. Tudo bem? Até o momento, tudo certo? Então, eu já sei a corrente no resistor, consequentemente, a corrente no capacitor. Agora, o que a gente vai fazer vai ser substituir essa corrente aqui na relação fasorial do capacitor. Então, vamos lá. VC vai ser igual a 1 sobre J ômega C, já vou substituir os valores. Então, 1 J vezes o ômega. O ômega vale, como eu disse, 10, vezes o C vale 1 mili. Ou seja, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Tá ok? E multiplicar isso daqui pelo fasor IR. Então, vou multiplicar por 1 sobre 10, ângulo 60 graus. Aqui no caso vai dar 1 sobre J vezes 1 vezes 10 a menos 2, vezes 1 sobre 10, ângulo 60 graus. O 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 2 vai dar 100, então 100 vai para cima. E esse J, eu posso multiplicar em cima e embaixo dessa fração aqui, eu posso multiplicar em cima e embaixo dela por J, tá certo? Então em cima vai ficar J, embaixo vai ser J menos J, que dá quanto? Dá menos 1, tá certo? J é a unidade imaginária. Se eu multiplicar por ela mesma, vai dar menos 1. Então, multiplicando em cima e embaixo por J, a gente vai obter, vai ser que isso daqui vai ficar menos J vezes, pode escrever aqui, menos J vezes 100 vezes 1 sobre 10, ângulo 60 graus. Tá? E isso daqui, no caso, a gente pode escrever como? O J, unidade imaginária, no plano complexo, isso daqui, no caso, o J em si corresponde, no caso, a 90 graus. Você tem um número complexo cujo argumento é 90 graus. Mas, no caso, como é menos J, então é menos 90 graus. Tudo bem? Então, a gente vai estar multiplicando 100, ângulo menos 90, por 1 sobre 10, ângulo 60. Aí vocês sabem, a gente vai multiplicar os módulos, então vai ser 100 vezes 1 sobre 10, vai dar 10, e a gente vai somar os argumentos. Ou seja, vai dar menos 90 mais 60, menos 30 graus. Isso aqui está em volts. Tudo bem? Agora, no caso, a única coisa que resta é passar isso para a forma no tempo. Então, a gente tem o fasor, a gente passa para a tensão no tempo. Então, VC de T vai ser igual. Qual que é a amplitude dessa cossenoide? É igual ao módulo do fasor. Então, é 10 vezes cosseno. A frequência angular é a mesma da tensão no resistor, por exemplo. Então, é 10 vezes T com ângulo menos 30 graus. Certo? E isso, no caso, é a alternativa D. Tudo bem? Agora, essa última etapa foi isso, passar de fasor para a forma no tempo. Tá? Então, esse é o resultado final. Alguém tem alguma dúvida? Alguém escreveu alguma coisa no chat?
não sei se todas as turmas viram isso já, né? Talvez, não sei se alguma vai ver na... O João falou que agora viu a facilidade de usar fasores. Isso daqui vai ser um dos motivos que facilita usar fasor. Você poderia ter tentado resolver esse exercício encontrando a corrente no capacitor, e como que você acha a tensão? Você ia ter que integrar essa corrente, tá certo? Você ia ter uma corrente, aqui no caso, no capacitor, que é cossenoidal, você ia ter que integrar isso para achar a tensão. E, bom, isso já é mais chato, e é mais chato ainda quando você quer somar duas cossenoides de frequências diferentes. É bem desagradável. Acho que a gente nem chega a fazer isso no curso em nenhum momento. Você vai ter que usar, sei lá, propriedades trigonométricas e não é muito legal. Então, fasor ajuda muito. Talvez vocês tenham até visto fasor em Física 2, não sei, para somar ondas de mesma frequência, mas com ângulo diferente. Tem alguma dúvida? Alguém viu alguma coisa? A Larissa está perguntando... Por que o 10T? Ah, tá. Por que o 10T não entra no fasor? Então, o fasor é assim, você tem uma cossenoide, para você caracterizar bem uma função que é um cossenoide, você precisa basicamente de 3 coisas, né? Ela é um cosseno. Eu te falo, essa função é um cosseno. Mas para você conseguir representar isso bem, você precisa de 3 coisas: da amplitude dela, da frequência angular, que é o ômega, e você precisa também da defasagem, no caso, o θ. Então você precisa da amplitude, frequência angular e defasagem. Tudo bem? Mas aqui no caso, se eu tiver só esse fasor, eu vou falar, o VC é igual a 10 ângulo de menos 30. Se eu falo o VC é isso, e peço para você escrever a função no tempo, se eu não te dou mais informação, você não consegue, porque você sabe a amplitude da cossenoide e a defasagem, mas você não sabe a frequência angular. No caso, por isso que, se eu der só essa informação, você não consegue representar. Mas no caso, nós sabemos que a frequência é 10 radianos por segundo, porque quando atinge o regime permanente senoidal, essas grandezas, tensões e correntes, vão ter a mesma frequência angular. Então, de fato, a frequência angular não entra, não está explícita ali, no fasor VC, mas nós obtemos ela de volta lembrando que o ômega do circuito aqui vai ser 10 rádios por segundo. Tá bom? Deu para entender? Ajudou? Alguma coisa? Tá certo. Deixa eu só ligar o computador na tomada. Acabou a bateria. Alguém tem alguma outra dúvida? Esse exercício é interessante. Tem um parecido nos exercícios extras que eu coloquei, só que é de um outro jeito, né, a resolução. Tem alguma outra dúvida? Posso passar? Certo. Agora é o 4º exercício. Esse exercício aqui, ele é novamente de fasores, só que ele no caso, não envolve exatamente as relações de bipolos, mas envolve fazer soma de fasores. Então aqui no caso, são tensões, são dadas 2 tensões, V1 e V2, e quer saber a soma. Então, o enunciado fala, em uma análise de um circuito é necessário somar 2 tensões, V1 e V2, e o resultado vai ser chamado de V3, sendo V1 isso daqui e V2 isso daqui. E pede qual que é a melhor aproximação para a função V3. Então, a gente não vai ter que achar simplesmente o fasor, mas a gente vai ter que passar para o tempo, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, a gente tem... Tá, 10 minutos, a gente começou 10 minutos depois, acho que dá para terminar, os outros 2 são um pouco mais curtos. Tá, então, deixa eu começar escrevendo, esse aqui é o exercício 4. Exercício 4. Vou copiar V1 de t igual a 2 vezes cosseno de 10t mais 45 graus, e V2 de t é igual a cosseno de 10t mais 90 graus. Tá, isso aqui foi dado. E o exercício pede quanto vale V3, que foi definido como V1 de t mais V2 de t. Então essa vai ser uma operação que vocês vão ter que fazer eventualmente, logo nas próximas aulas vocês vão acabar tendo que fazer. Vai ter um circuito, vocês vão ter que somar 2 tensões que estão dadas na forma de fasores. Então isso é algo muito comum, é importante entender isso aqui bem. Tudo bem? E aqui no caso, para
resolver isso daqui, a gente vai ter que se basear no fato de que o fazor de uma soma é igual à soma dos fazores. Tá? Então, a gente vai usar o auxílio de fazores e o fazor V3, de V3 vai ser igual à soma do fazor V1 com o fazor V2. Na lista 2 tem um exercício lá que vocês têm que provar isso, talvez seja interessante. Mas essa é uma das grandes utilidades dos fazores, a gente poder fazer esse tipo de coisa. Certo? Tá, então... e outra coisa que a gente vai ter que fazer, bom, a gente... Considerando uma tensão VK, tá certo? Dada no tempo, VK de T, a gente consegue passar ela na forma de fazores, tá certo? Então vai ser um Vzão K, chapéu, e a gente consegue fazer isso da esquerda para a direita e consegue da direita para a esquerda, tá certo? A gente passa o fazor para a forma no tempo. Aí isso não tem problema. Então, a nossa proposta aqui no caso vai ser passar o V1 para a forma fazorial, o V2 para a forma fazorial, calcular a soma desses dois, aí a gente vai ter um fazor, que no caso vai ser o Vzão chapéu 3, e a partir desse fazor, a gente volta para a forma no tempo, obtendo o V3 de T, tá certo? Então, primeiro deixa eu escrever isso aqui embaixo, que V3, nós vamos nos apoiar nesse fato aqui, V3 de T igual a V1, V3 fazor igual a V1 mais V2, tudo bem? Isso é muito importante, é bem interessante também o poder que isso dá, né? Torna muito mais fácil a conta. Tá, enfim, então, vamos primeiro calcular aqui o V1 chapéu na forma de fazor, então a gente tem que olhar para a função no tempo. O fazor de uma cossenoide vai ser um número complexo, cuja amplitude cujo módulo é igual à amplitude do cosseno, e o argumento desse número complexo vai ser a defasagem desse cosseno. Então, V1 no caso, vai ser 2, ângulo do quê? De 45 graus. Daí, como a Larissa comentou, aqui no caso a gente não estava colocando ômega. Aqui, coincidentemente, o ômega é de novo 10. Mas foi uma coincidência. Então, é 2 ângulo de 45. Novamente, isso daqui é 2 vezes a exponencial J, 45 graus. E aqui, no caso, eu vou fazer um passo que é interessante, porque a gente quer somar dois números complexos. Tá certo? A soma de números complexos é mais fácil quando feita na forma retangular. Certo? Isso aqui é chamada forma polar. Forma polar porque você tem o valor, né, a amplitude do módulo do número complexo e o ângulo dele no plano. Mas para fazer soma de número nessa forma não é muito legal. Então, soma de números complexos geralmente a gente faz na forma retangular, na forma cartesiana. Então, para transformar isso, primeiro eu vou fazer aqui, você tem um número complexo 2, ângulo 45. A parte real dele vai ser 2 vezes cosseno de 45 graus. Mais J, e a parte imaginária é 2 vezes seno de 45 graus. Quanto que é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. E o seno é a mesma coisa. Então, 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar o quê? Vai dar raiz de 2, certo? Mais J, 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais J, raiz de 2. Tudo bem? Essa é a forma retangular do fazor V1. Do fazor V2, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui no caso, ele é 1, quase 90, tá certo? 1,90. Eu já sei que isso daqui é o J, tá? Isso daqui é a unidade imaginária, é o número J. Mas no caso, se a gente quiser fazer igual como no caso anterior, vai ser cosseno de 90 graus, mais J seno de 90 graus. Tudo bem? O cosseno de 90 é 0, o seno de 90 é 1. Tudo bem? Ou seja, esse fazor aqui é simplesmente J. Agora a gente tem que lembrar que a gente está querendo calcular isso daqui. V3 igual a V1 mais V2. Então vamos somar o V1 com o V2. Então, daqui a gente vai ter V3, V1, raiz de 2 mais J, raiz de 2. Mais V2, J. Agora eu vou agrupar, a parte real vai ser raiz de 2, mais a parte imaginária vai ser raiz de 2 mais 1. Tudo bem? E aqui no caso, para a gente passar, a gente vai ter que passar de novo para o tempo, tá certo? Para isso a gente vai precisar do
a gente está com o V3 está na forma, aqui ele está na forma retangular. Para a gente passar para o tempo, antes a gente vai ter que olhar para a forma polar dele, tá? É mais interessante. Então, quanto vale o módulo do V3? Estou dando para ver ainda aí? Módulo do V3. Bom, o módulo você tem que tirar a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ou seja, vai ser a raiz de 2 mais 2 mais 2, raiz de 2 mais 1. Tudo certo? Eu não vou fazer essa conta aqui ao vivo, é claro. Tem um risco ali na tela, tá? Foi sem querer. Não vou fazer essa conta aqui ao vivo, mas deu aproximadamente 2,798. Tá certo? Eu simplesmente tirei a raiz da soma da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tudo bem? E agora, aqui no caso, eu vou precisar também do argumento desse fasor. Arg de V3. No caso aqui, a parte real é positiva, então para calcular isso daqui a gente pode simplesmente usar a função arctangente. Tá? Então vai ser arctangente do quê? Da parte imaginária, que é raiz de 2 mais 1, dividido pela parte real, que é raiz de 2. Isso aqui vai dar aproximadamente 59,64 graus. Tá ok? 59 mais 64 graus. E agora, a partir daqui fica fácil passar para o fasor no tempo, para a tensão V3 no tempo. Deixa eu ver se vai caber aqui. Então, finalmente, V3 de T vai ser igual. Vai ser igual a aproximadamente, tá? A amplitude dessa cossenoide vai ser 2,8. Vai ser cosseno. Novamente aqui, quando a gente faz a soma desses números complexos, que tem a mesma frequência angular, o resultado vai ser um terceiro número complexo com a mesma... se a gente faz a soma de duas cossenoides com a mesma frequência angular, o resultado vai ser uma terceira cossenoide com a mesma frequência angular. Tá? Então, aqui no caso, a frequência angular de V3 vai ser 10, e a fase vai ser aproximadamente 60 graus. Ficou um pouco apertado, é que minha folha aqui acabou. Tá? Mas isso daí, o resultado é isso daqui. Tá certo? E a alternativa é a alternativa D. É isso? Alternativa D. Tudo bem? Acho que eu vi alguém comentando aí, o Daniel estava respondendo, eu acho. Tem essa questão de... Aqui no caso a gente vai estar fazendo soma de cossenoides de mesma frequência, tá certo? Se elas têm frequências distintas, aí... talvez você não obtenha nenhuma função periódica. Existem alguns critérios para você ver se o resultado vai ser periódico ou não, mas isso não é abordado nesse curso. Esse tipo de coisa, de fazer soma de cossenoides de frequências distintas. Tudo bem esse exercício? Aqui de novo ficou feio esse sinal aqui, tá certo? É um aproximadamente. V3 de T é aproximadamente igual a 2,8 cosseno de 10T mais 60. Alternativa D. Tá legal? Alguma dúvida? Alguma coisa para esclarecer? Alguma coisa que eu escrevi que ficou feia? Pode passar? Tá, ok. Pode, Ivan. Tá. Agora eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque senão as pessoas vão embora. Tá. Então, exercício 5. Esse exercício aqui, os dois do final são mais de conteúdo que vocês já viram antes, mas que eu achei que seria interessante abordar aqui. Tudo bem? Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou ler a tensão sobre o capacitor varia de acordo com o gráfico. O maior valor absoluto da corrente I, no intervalo de tempo mostrado, ou seja, tem um capacitor, qual convenção? Receptor, tá certo? Convenção do receptor. E é dado esse gráfico que expressa a tensão dele nesse intervalo de tempo. Tudo bem? E o exercício pede qual o maior valor absoluto da corrente nesse capacitor. Então, teve uma questão similar no último teste que vocês fizeram. Similar porque era dado um gráfico da corrente, você tinha que usar esse gráfico da corrente, integrar, para achar o valor de tensão. Aqui no caso a gente está usando a relação constitutiva na forma fasorial mesmo. Porque é dado o gráfico da tensão e a gente quer saber
o máximo valor absoluto da corrente. Para isso a gente tem que lembrar que I igual a C vezes dV vezes dV dt, vezes a derivada da tensão no tempo. Tá? Essa é a relação constitutiva do capacitor. Então o exercício pediu qual o maior valor absoluto da corrente. Bom, nesse caso aqui, isso daqui é constante, tá certo? A capacitância é constante. Tudo bem? Essa capacitância não muda, nesse caso. É um capacitor chamado fixo. Então, para que a gente tenha o máximo valor de I, o que tem que ser máximo? A derivada da tensão. A variação da tensão no tempo tem que ser máxima. Aqui, no caso, o gráfico é composto por retas, então é fácil de derivar, de saber a derivada. E aqui, no caso, é rápido. Isso daqui, no teste lá, você não precisa ficar escrevendo muita coisa. Você olha e simplesmente já fala, para eu ter a máxima corrente, a derivada da tensão tem que ser máxima. E onde que a derivada da tensão é máxima? O que significa uma derivada elevada de uma reta? Significa que ela é mais vertical, tá certo? Ela varia mais em menos tempo. Aqui, no caso, quais dessas retas aqui, no caso tem uma reta horizontal, qual dessas retas aqui tem a maior derivada? Qual que tem a maior inclinação? Acho que, se alguém quiser dizer, qual reta aqui, qual trecho, qual instante de tempo, entre quais dois instantes de tempo? Isso, no caso, o último, essa última reta descendo. Ela é a maior porque, bom, essa reta aqui ela está crescendo 1 volt a cada milissegundo, tá certo? Então a derivada vai ser 1 volt dividido por 1 milissegundo. Essa daqui é a mesma coisa. A derivada dessa aqui no meio é 0. Bom, isso aqui não varia, é constante. Mas nesse último trecho aqui, quanto que vale essa derivada? Quanto vale isso? Bom, nesse último trecho, tá certo? Eu vou escrever aqui dV dt máximo, em módulo, tá? Isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser nesse trecho de t igual a 3 até t igual a 4. E como que a gente vai calcular a derivada? Bom, o módulo dessa derivada. No caso vai dar negativo, vai ser menos 3 volts dividido por, no caso, não é 1 segundo, tá? É 1 milissegundo. Então aqui 1 vezes 10 a menos 3. Tá legal? Então tá variando 3 volts em 1 milissegundo. Isso daqui vai, calculando o módulo, a divisão, vai dar 3 vezes 10 a terceira volts por segundo, tá? É a unidade disso daqui. Então esse é o dV/dt máximo. Portanto, o módulo máximo da corrente vai ocorrer quando essa derivada tiver esse valor. Então, vai ser C vezes dV/dt máximo. Isso vai ser igual a C. Quanto vale o C? Vale 100 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai dar em ampere, tá certo? É uma corrente que eu estou calculando. Então, aqui no caso, vai dar 300 vezes 10 a menos 3 ampere. Tudo bem? Ou seja, 300 miliampere. Tá legal? Essa daqui é mais rápida, um pouco mais direta, não precisava ficar fazendo isso daqui tudo, você podia fazer talvez na calculadora de uma vez. Mas aqui foi mais para explicar um pouco melhor isso. Tá, então a alternativa aqui é C. Tá, a gente está indo para o último exercício, eu ia só querer comentar um pouco aqui o significado disso, tentar dar, não sei, uma sensação, uma noção mais intuitiva. Aqui no caso, o que está acontecendo? A gente está, vocês lembram que, vou escrever aqui embaixo, vocês lembram que Q igual a C vezes V, tá? Isso aqui é no capacitor. Vocês vão ver como que chega nisso, sei lá, na aula de física 3. Tá, Q igual a C vezes V. A carga é diretamente proporcional à tensão. Isso aqui significa que se você está querendo variar muito rapidamente essa tensão, para você variar uma tensão, você precisa fornecer carga para o capacitor. Você tem que acumular carga nas placas. Para você variar rapidamente, você tem que fornecer rapidamente essas cargas. Tá certo? Você quer variar rápido a tensão, consequentemente, para isso, tem que fornecer rápido a carga. E, justamente, fornecer rápido carga, uma elevada taxa de variação de carga no tempo, significa uma corrente alta. Tá certo? Então, é simplesmente isso. Se você quer variar rápido a tensão, você tem que fornecer rapidamente carga. Esse fornecimento de carga, no caso, corresponde à corrente. Tá? Não sei se foi óbvio, isso daí que eu falei, mas
Talvez seja interessante olhar assim, para complementar. Tudo bem? Então, a gente vai para o último exercício. Tudo bem? Esse último exercício 6. Tá, vou tentar ser um pouco mais rápido, para que a aula fique só um pouco maior do que uma hora. Tá, exercício 6. É dada a tensão V de T igual a 220, raiz de 2, cosseno de 377T, alimenta um chuveiro que consome uma corrente I de T igual a 40, cosseno de 377T. Qual é o valor mais próximo da potência média consumida por esse chuveiro? Tá, vocês conseguem ver que é um resistor, tá certo? A corrente está numa proporção constante com a tensão. Tudo bem? Mas aqui no caso, bom, vocês lembram como que é a potência, né? Potência instantânea igual a V de T vezes I de T. Mas o exercício não está pedindo potência instantânea, ele pede a potência média que é consumida aí pelo chuveiro, por esse resistor. No caso, quando fala potência média, geralmente é potência média num certo intervalo, de T1 a T2, mas no caso não é informado T1 e T2. Então, a gente entende que essa potência média é num período correspondente ao período da tensão V, da corrente I, tá certo? Então, a potência média vai ser igual a 1 sobre T, essa é a definição, 1 sobre T, de 0 até T da potência instantânea dt, tá? Isso é 1 sobre T, integral de 0, T, V de T, I de T, dt. Bom, vou continuar escrevendo. Isso é 1 sobre T, a integral de quanto é o V de T? 220, raiz de 2 cosseno, e a corrente é 40 cosseno. Então, isso aqui vai dar 220, raiz de 2, vezes 40, vezes cosseno ao quadrado de 377 T dt. Tá? Isso daqui de 0 até T. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O T, tá? O T aqui, ele vale 2π sobre 377. Tá certo? A frequência angular dessas grandezas aqui é 377 rádio por segundo. Consequentemente, o período vai ser 2π sobre 377. Tá bom? Vou continuar aqui embaixo, voltando. Então, isso aqui vai dar 1 sobre T vezes 220, raiz de 2, vezes 40, vezes a integral cosseno ao quadrado de 377 T dt de 0 até T. Aí a gente precisa lembrar que cosseno ao quadrado é igual a meio de 1 mais cosseno do dobro do argumento. Tá? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá, ok? Vamos voltar aqui para cima. 1 sobre t vezes 220 raiz de 2 vezes 40. Vou passar o 2 para fora, o meio para fora da integral. Vezes aqui 1 mais cosseno de 2 vezes 377 vezes t dt de 0 até t. Aí aqui no caso, a gente pode 220 raiz de 2, 40 sobre 2. A gente pode quebrar isso aqui, tá? Em duas partes. Então vai ser 0t, 1dt, mais integral de 0 a t, cosseno, 2 vezes 377t dt. Tá? Quanto vale essa integral aqui? Tem alguém na aula, né? Acho que tem, né? Vale t, é o t grande, né? Não sei se isso ficou claro, mas é o t grande, tá? Que é o período aí que eu comentei. E quanto vale essa segunda integral aqui? Essa segunda integral não é óbvia, tá? Quer dizer, não é muito óbvia, mas vale 0. Tá ok? Vale 0. Daqui a pouco eu vou tentar justificar, não sei se vai dar tempo. Posso tentar, se alguém tiver interesse. Mas ela dá 0, tá? E, bom, isso aqui vai se resumir a 220, raiz de 2 vezes 40
dividido por 2, vezes 1 sobre t, vezes essa integral aqui somente, né, que deu t. Vezes t, você corta, e, portanto, Pmed é aproximadamente igual, vai dar, deixa eu ver o valor aqui, vai dar 622,54 watts. Tá certo? 622,54 watts. No caso, a resposta que mais se aproxima é o 6223. No caso, se você arredondar, né, para nenhuma casa decimal, vai dar 6.223 watts. Tá? Essa é a potência média, no caso. Eu não sei, alguém quer que eu comente um pouco por que o cosseno dá zero? Opa, deixa eu... A potência média nunca depende do período. Então, nesse caso aqui, você pega a potência média no período. Você pode pegar 2 períodos, 3 períodos. No caso, não vai variar. Mas se você pegar um pedaço desse período, a potência média vai ser diferente, tá certo? Dependendo de onde você pega, vai ser diferente. Então, um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos vai dar a mesma potência, porque no caso a integral aqui vai dar tipo 2 períodos, vai dar 2t, mas você vai dividir por 2t, então dá no mesmo. Mas se você pegar uma parcela desse período, aí o valor vai dar diferente. Para períodos completos, não deu problema. Para períodos completos é sempre igual. Isso, períodos completos sim. Por que um período e por que um período inteiro? Daí a integral do cosseno dá zero. Por que um período inteiro? Então, isso fica um pouco implícito, porque quando fala qual o valor mais próximo da potência média, quando fala potência média, no caso a potência instantânea vai ser uma grandeza, vai ser um valor periódico, uma função periódica. No caso, está falando qual a potência média, então você vai ter que calcular no período, né? E no caso esse período é da tensão e da corrente. A pergunta da Larissa é se a integral do cosseno é zero, por que é um período inteiro? Ah, tá. Nesse caso, sim. Desculpa, eu interpretei errado. Sim, vai ser isso porque... Eu vou tentar fazer aqui. Bom, alguém perguntou, eu mostro. Porque eu pensei que as pessoas estão saindo, eu não sei. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir uma nova coisinha. Dá até para pensar graficamente, né? Isso que eu ia falar. Você pode dividir. É que eu posso mostrar no Desmos, vai? Eu tinha aberto aqui o negócio. Vai ficar melhor se você tentar desenhar na mão, tá? Vou tentar representar um pouco o que isso daqui significa. Só um minuto. No caso, deixa eu aumentar isso aqui. Ver se ajuda, qualquer coisa. Aqui é a função cossenoidal, tá certo? Ela, num período do cosseno, se você integrar daqui até aqui, vai dar zero, tá? Porque a integral, você entender como área, aqui é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva. No caso, elas vão se cancelar e vai dar zero essa integral. Agora, se você pegar eu não estou colocando amplitude para essas funções, mas aqui o cosseno ao quadrado é o que está em azul. No caso, você vê que num período não é nulo. Não é nulo no período da função cosseno ao quadrado, tá? A função cosseno ao quadrado em um período não vai ser nulo. E além disso, você vê que essa frequência é o dobro da frequência do cosseno. Tá? Então, vou fazer aqui. Olha, isso daqui é um período da função cosseno, tá? Se eu pego o cosseno ao quadrado, você vê que ela está acima do eixo x, e além disso ela tem o dobro da frequência, tá bom? Então, se você integrar isso daqui tudo, não vai dar zero, vai dar positivo. E como que a gente pode entender que uma das parcelas vai dar negativa? Porque o cosseno ao quadrado, o cosseno ao quadrado de x, sei lá, é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. A gente estava integrando isso daqui em um período, tá? Quando a gente integra o cosseno em um período, então, uma coisa assim, no caso ele vai completar 2 períodos,
Se você integrar isso daqui, vai cancelar, tá? Você vai somar essa positiva com essa positiva com essa positiva, vai cancelar com essas negativas, tá certo? Então, no caso, no final, o cosseno vai, mesmo que seja cosseno de 2x, essa integral vai dar zero. Mas aí não é só isso que a gente está integrando, né? A gente está integrando essa parte aqui, que é 1/2. 1/2 não vai dar zero essa integral, evidentemente. Então, se dividir talvez ajude. Não sei se ajudou em alguma coisa que eu falei, mas eu posso calcular analiticamente também. Posso fazer isso. Posso fazer? Alguém? Deixa eu fazer aqui, vai. Melhor, acho que esclarece. Deixa eu copiar essa integral. A integral de 0 até t de cosseno de 2 vezes 377 vezes t dt. Tá, isso aqui é a integral do cosseno, tá? Do cosseno de 2 vezes 377 vezes t. Vocês entenderam por que deu zero, por que eu dividi antes, falei que uma das integrais deu t e a outra deu zero, né? Essa parte ficou clara? Eu dividindo em dois segmentos? Isso ficou claro? Tá. Então eu dividi em duas partes. Uma das partes a integral não deu zero, a outra parte eu falei que deu zero e falei que eu poderia justificar. Vou justificar agora por que deu zero. A outra parte é justamente isso. Era 0 até t de cosseno de 2 vezes 377 vezes t dt. Tá? Essa é a parte que eu falei que dei zero, mas não expliquei. Aqui, no caso, o que era o t? Né? Eu tinha falado que o t... Esquece. O t vai ser igual a 2π sobre ômega. Tá? 2π sobre ômega. Isso daqui é... Tá, porque 2πf é igual ao período. Como se diz? O 2π sobre... O 2π sobre t é o ômega. Mas fácil você pensar assim, o que é o ômega? Frequência angular. É 2π sobre o período. Aí você passa multiplicando, dividindo o período, é 2π sobre ômega. Tá? Isso é da definição de frequência angular. Então, isso aqui é só para não escrever t, mas eu dou o valor dele. É 0, e o t, no caso, é 2π sobre ômega, que é 377. Tá ok? Eu vou integrar a função cosseno, 2 vezes 377 vezes t, dt. Isso daqui vai dar... vai dar 1 sobre 2 vezes 377 vezes, e aqui vai seno 2 vezes 377 vezes o limite superior da integral. Quanto é o limite superior da integral? 2π sobre 377. Então aqui vai ficar 2π sobre 377 menos o seno de 2 vezes 377 vezes o limite inferior à integração, que é 0. Tá? Aqui eu vou cancelar esse 377 com esse 377. Vai dar 1 sobre 2 vezes 377 vezes seno de 4π menos seno de 0. Quanto que é seno de 4π? É 0. Quanto é seno de 0? É 0. Então, essa integral dá 0. Tá? Fiz um pouco rápido, não sei se ficou claro. Mas o fato dessa primeira integral aqui dessa daqui ter dado 0 é pelo fato de eu estar integrando no período, tá certo? Então, o fato do limite superior, nesse caso aqui, ser o valor do período, fez com que desse 0, tá? Se eu integrasse isso daqui numa parcela, imagina que é o cosseno, ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se eu integro só uma parte que ele está positivo, essa integral não vai dar 0. Então, depende dos extremos de integração. Eu falei muito. São 6h20. Deu para entender essa última parte? Ajudou essa última parte? Não sei se ficou muito corrido. Tá bom, aí... Deixa eu ver aqui. João perguntou, aquela interpretação do I igual a C deveria ter por meio da carga. A álgebra eu entendi, mas não a parte física. Tá. Deixa eu... O João tá aí ainda? Peraí, teve uma outra pergunta relacionada a essa. O limite máximo está dentro do cosseno, né?
limite máximo. No caso, é que está rabiscado, mas isso daqui, ó, 2π sobre 377, isso aqui é t, é o t. Tá, é 2π sobre ômega, 2π sobre 377 é o período. Era isso que você perguntou? Beleza, tá. Deixa eu salvar isso. Deixa eu ler a pergunta de novo, que eu esqueci. O João perguntou a interpretação do I igual a C dV dt por meio da carga, álgebra eu entendi, mas não a parte física. O João está aí ainda? Aí, tá. A parte física. Tá, o que eu tinha falado? Tá, tudo bem. Eu acho que o comentário do João é que a explicação que você deu usando a carga, na verdade, ajudou ele a entender, porque antes ele não tinha, assim, ele tinha entendido a equação, mas não a interpretação física por trás da equação do capacitor. É isso, João? Aquela interpretação por meio da... É que tem um comentário anterior dele lá em cima no chat. Ah, tá. Aquela relação. Eu acho que essa daqui, ó, Q igual a C vezes V, é isso? Ah, tá, tudo bem. Você quer que repita? Tá bom. Isso daqui, essa equação, Q igual a C vezes V. Isso daqui, no caso, você tem um capacitor, ele é construído de tal forma que existe uma relação entre a carga em cada placa dele, ou seja, o valor de Q, existe uma relação entre Q e a tensão que está aplicada sobre ele. Então, você tem uma tensão aqui assim, V de T, então aqui você tem um Q, e aqui você tem um menos Q, por exemplo. Então, ele é construído de tal forma que existe uma relação entre a tensão e a carga. Isso vai ser um pouco mais explorado em física 3, que vocês estão tendo agora, né? E em eletromag, que vocês vão ter no semestre que vem. Então, a equação é essa. Isso daqui a gente meio que adota como já um fato em circuitos 1, porque não é muito objetivo estudar isso. Mas existe essa relação do capacitor, que a carga é igual a C vezes V, a capacitância vezes a tensão. Tá? Aí o que eu tinha dito antes é que, bom, tem essa relação de proporção direta entre a carga e a tensão. Significa que, para eu aumentar a tensão no capacitor, o que eu preciso fazer? Se a capacitância é fixa, tá? Vamos supor isso, a capacitância é fixa. Se eu quero aumentar a carga, a tensão no capacitor, o que eu preciso fazer? Por essa relação aqui. Preciso aumentar a carga, tá certo? Eu quero aumentar a tensão no capacitor, eu preciso aumentar a carga. E como que aumenta a carga, no caso? Como que aumenta as cargas em cada placa do capacitor? Fazendo circular uma corrente elétrica, tá certo? Você faz circular uma corrente elétrica, é justamente esse fluxo das cargas, você vai fazer acumular em uma placa carga positiva e na outra carga negativa. Tá? Então, tem que pensar nisso. Você quer aumentar a tensão, você tem que aumentar o módulo da carga em cada placa do capacitor. Você quer diminuir, você vai ter que diminuir o módulo da carga em cada placa. Tá? Então, o que eu disse foi, você quer aumentar rapidamente a tensão, significa que você tem que fornecer rapidamente carga. Se você quer aumentar a tensão de 10 volts em um intervalo de tempo de 1 segundo, você tem que fornecer durante esse 1 segundo uma carga suficiente para que eleve essa tensão de 10 volts. Você quer aumentar a tensão em 10 volts, tem que fornecer uma carga suficiente para isso, nesse intervalo de tempo. Agora, se eu diminuo esse tempo, eu quero aumentar 10 volts, mas não em 1 segundo, eu quero aumentar em 1 milissegundo. Ou seja, você vai ter que transmitir a mesma quantidade de carga, só que num intervalo de tempo menor, muito menor. Se você tem que passar uma quantidade de carga alta num intervalo de tempo pequeno, significa que você tem uma corrente elevada. Certo? Para depositar a carga em cada placa do capacitor, tem que circular uma corrente. Então, para você ter variar rapidamente a tensão, significa que você tem que fornecer rapidamente carga, na mesma taxa. E fornecer carga rapidamente é a corrente elevada, porque a definição de corrente é a derivada da carga. Tá? Não sei se ficou claro, mas isso tudo está contido se você derivar isso daqui. Tá? Se deriva isso, vai ser dq dt igual a c vezes dv dt. Mas o dq dt é o I, ou seja, I é igual a c vezes dv
dt. Tá? Isso que eu falei está contido nessa expressão. Basicamente, isso daqui já transporta toda essa informação. Tá certo? Ah, do indutor tem alguma interpretação parecida? É interessante, porque geralmente do capacitor é um pouco mais claro isso, e do indutor geralmente é mais complicado. Porque até nos cursos de física, primeiro você vê, curso de física 3, eletromagnetismo, você vê primeiro o capacitor, mas depois você vê o indutor, porque é uma relação um pouco mais complexa, não é tão intuitivo. No caso, aí o análogo de Q igual a CV, para o indutor vai ser que o fluxo vai ser igual a indutância vezes a corrente. E aí, no caso, bom, eu não ia conseguir dar uma explicação muito boa para isso daqui, mas a ideia é basicamente que você varia o fluxo, você gera uma tensão. Então, se você quer... Bom, é um pouco mais complicado tentar explicar. Você sabe alguma explicação mais intuitiva do indutor, Daniel? É um pouco mais chato, do capacitor é mais claro, mas... Para mim é sempre mais fácil explicar as coisas com o capacitor, e aí, né, invocar a dualidade, né? O indutor é realmente mais chato de explicar mesmo, né? Mas você pode pensar que, né, ele armazena energia na forma do campo magnético, né? E existe uma relação, né, entre o campo magnético e a corrente, né? E se você quer armazenar, se você tem mais energia armazenada no campo magnético, né, você vai ter uma variação maior de tensão, né, nos terminais dele, ou o contrário, né, se você aplicar uma tensão, uma variação de tensão maior, se você aplicar uma tensão maior nos terminais dele, você vai ter um armazenamento maior de energia na forma magnética. Mas é mais complicado mesmo. É mais chato. Sim. Bom, provavelmente vocês vão ver isso em Física 3, talvez em eletromag, não sei, mas idealmente teria que ver, né? Se alguém tiver dúvida, manda uma mensagem, depois a gente pode conversar, talvez procurar em alguma outra referência. Algo mais. Tinha uma outra dúvida. Queria falar alguma coisa? Pode falar. Você ia falar alguma coisa, Daniel? Não. Tem a pergunta do Pedro, eu não sei se você já... Posso transformar a corrente e a tensão em fasor? Aí seria apenas uma multiplicação. De qual questão? Eu acho que está pensando assim, no caso da potência. Sim. Assim, não. A gente vai ver um jeito em se tratando de RPS, de calcular a potência de um jeito mais fácil. Você olha, no caso, para os valores eficazes das tensões e correntes. Inclusive, o professor Miguel comentou hoje, né, na aula de valor eficaz, acho que, na verdade, isso já foi até mencionado antes, né, mas a gente vai entrar com mais detalhes nessa parte da matéria mais para frente, mas adiantando um pouco, você consegue tirar a potência média, nesse caso aqui, simplesmente olhando para amplitude? Exato, para a amplitude da tensão e da corrente, né? Sim. Porque não sei se eles viram, né? Será que eles viram? Não sei. Eles já viram, assim, o que é o valor eficaz, mas ainda não em muitos detalhes e também não entramos ainda muito nessa parte mais aprofundada da parte de potência, sabe? Sim, tá certo. Só que com isso daí que o Daniel comentou, que é um outro conteúdo, assim, você resolve esse exercício fazendo uma conta de vezes, na verdade. Em 20 segundos. Você resolve em 20 segundos. Não precisa escrever nada, é só olhar e inserir os valores na calculadora, porque é direto. Mas isso, por que vale isso aí é demonstrado, né? Eu acho. Nesse caso específico desse exercício, ainda não, sem explicar o porquê, nem formalizar, nem nada, se você pegar a amplitude da tensão
e da corrente, dividir os dois por raiz de 2 e multiplicar, você obtém a resposta. Sim. Se você fizer, ou seja, 220 raiz de 2, dividido por raiz de 2, que vai dar 220, vezes 40 dividido por raiz de 2, vai dar Vai dar o mesmo valor que a gente calculou. Isso. Mas a gente ainda vai ver isso com mais detalhes mais para frente, porque nesse caso é simples, porque como o Ivan falou, a gente tem um resistor, né? Exato, João Paulo, exato. Exatamente essa questão. Nesse caso é simples porque tem um resistor, então não tem defasagem entre a tensão e a corrente. Agora, quando a gente tiver, no caso geral, a gente puder ter uma defasagem, aí a gente vai ter que entrar em alguns conceitos mais avançados. A gente vai ver mais para frente potência aparente, potência reativa, fator de potência, todos esses conceitos vão começar a aparecer quando a gente for considerar o caso mais geral, que não seja simplesmente uma carga resistiva. Provavelmente em circuitos 2 até. Essa parte de potência, esses outros tipos de potência eu vi em circuitos 2. Quando eu fiz a disciplina, muito tempo atrás, isso era parte de circuitos 1, mas acho que teve uma certa reestruturação aí. Sim. E eu ia comentar que se isso aqui não fosse um resistor, tá certo? Se fosse um capacitor ou um indutor, e você aplicasse diretamente uma tensão nele, ou diretamente uma corrente nele, a potência em um período a potência média em um período ia dar 0. Tá? Você ia integrar isso e ia dar 0. Isso foi mostrado numa aula lá. Não sei, eu vi a gravação, acho que o Miguel que deu, e tem um gráfico da tensão no capacitor, da corrente, da potência. Aí você vê que num período ele vai para cima e para baixo, valendo mais e menos. E aí você integra no período da 0. A explicação básica é que assim, né, o capacitor e o indutor são elementos ideais, né? São elementos puramente reativos, né? Então, o que acontece toda a potência, se você conecta diretamente um capacitor ou um indutor numa fonte senoidal, durante uma parte do tempo ele vai receber potência, durante a outra parte do tempo ele vai fornecer. E aí a potência média, ou a potência ativa, vai ser 0. Mas isso tudo a gente vai ver mais para frente. Isso não é assunto para vocês se preocuparem muito por enquanto. Sim. Mas muito bem percebido, João. Tem alguma outra dúvida? Tem mais? Certo. Ajudou a parte lá do capacitor? Deu para esclarecer de novo? Ajudou? Beleza. O do indutor mesmo que é mais complicado. Mas qualquer coisa, manda uma mensagem, a gente consegue conversar e ver. Nós que agradecemos, Pedro, a presença. Tá certo. Quando começou a aula, vocês ouviram um negócio assim? Porque quando começou fez um barulho. Você ouviu uma voz assim, Daniel? Começou, foi nossa, porque no celular começou a gravar e apareceu uma voz falando alguma coisa tipo essa chamada. Sim. Ele dá esse aviso quando alguém começa a gravar. Mas começou tão alto aqui para mim no celular que... Bom, acho que é isso. Aí. Tudo certo, então. Eu falei, em algum momento lá eu embolei alguma coisa? Eu não sei. Acho que não, Ivan. Acho que você saiu super bem. Só no comecinho, aquela parte lá que você escreveu um pouquinho para a direita, mas você lidou bem com isso, já consertou rápido. Esse negócio mesmo. É que o sensor aqui eu coloquei mal posicionado, e aí se eu arrumasse a posição no meio do negócio, ia piorar a situação. Não se preocupe, essas coisas acontecem. Mas aí eu acho que é isso. Okay. Depois eu te mando. Não, eu já te mandei o arquivo, depois você sobe lá no Moodle. Tá bem, pode deixar. Tá bom. Então é isso. Tchau. Tchau a todos, quem tá indo, João. Tchau, João. Até mais, João. Até mais, Ivan. Tchau, valeu. Tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Vocês também. Tchau.